Alô pessoal, tudo bem? Vamos lá, começando mais uma live aqui, a live do mês de janeiro, né? A primeira do ano, né? A gente está fazendo aqui, que Deus nos proteja, né? E a gente possa fazer uma boa live aqui sempre. Bom pessoal, vamos começar falando hoje sobre uma outra bolsa de valores que existe, né? Eu queria só saber primeiro se vocês estão me ouvindo bem aí, puder dar um ok aí que está me ouvindo bem, eu agradeço. Bom, pessoal, então vamos lá. A outra bolsa de valores que eu quero falar para vocês hoje é a outra maneira que você tem de ganhar dinheiro, né, com a bolsa de valores, que é o método que eu costumo utilizar. Porque, por exemplo, o mais comum que você está ouvindo há mais tempo mesmo falar é aquela maneira mais clássica, né? A pessoa compra uma ação por R$ 10 e dali a algum tempo ela passa a valer 11 e a pessoa decide então vender a ação. Quando vende a ação numa situação como essa, ela está ganhando 10%, né? Está ganhando 10%. Então, essa é uma ação interessante, né? Porque acaba fazendo você ter um ganho de 10% e você fica muito animado com aquilo. Agora, eu quero garantir a vocês e dar uma explicação bem interessante, e falo isso por experiência própria, né? Para quem não sabe, esse está sendo o meu 17º ano, né? Em maio vou fazer 17 anos na renda variável. Comecei por fundos de ações, né? Mas depois eu passei a investir direto nas ações. Mas vamos voltar aqui. Então, vamos ao exemplo que eu estava dando. Se você pega, vamos lá, uma ação e depois vende ela com um ganho de 10%, aparentemente pode ser um negócio muito legal, muito bacana. Só que eu posso garantir para vocês, isso vai ser extremamente estressante para você. Eu tenho até relatos de pessoas conhecidas que foram parar no hospital, pressão alta, entendeu? Porque estavam operando dessa maneira. Ou seja, você vai precisar entender que a flutuação do valor das ações é que vai determinar tudo sobre o que vai acontecer com você ali, tanto de bom como de ruim. E você tem que estar preparado para isso. Existem subidas muito altas, mas também quedas muito altas. Então é importante que você esteja pronto, preparado psicologicamente, se você realmente quer fazer esse tipo de operação. Se você quer realmente, de fato, você quer seguir sendo aquilo que costumou se chamar um trader, né? Um trader nada mais é do que um negociante da bolsa de valores. Então, é uma pessoa que vai viver de subidas e descidas, né? Ele vai viver do humor do mercado, do senhor mercado, né? Como meu amigo Paul Goodman costuma dizer. Então, pessoal, esse é o modelo que foi mostrado para todos, né? As pessoas aprenderam que bolsa de valores é assim. Você compra uma ação, ela sobe, você vende e ganha, né, recebe o lucro. Mas eu posso garantir para vocês que existe uma outra bolsa, né? Na verdade é a mesma bolsa, mas existe um outro método, que é bem diferente, que é o método no qual você compra ações, você adquire ações da empresa e você as mantém guardadas, não é? E vai receber os dividendos constantemente daquela empresa. Basta que a empresa continue boa, continue lucrativa e continue distribuindo dividendos. Marcelo, o que é dividendos? Eu estou começando agora, eu não entendo ainda bem esse negócio. Olha, dividendos nada mais é do que o lucro líquido da empresa que é distribuída com os acionistas. Ora, se você é um acionista da empresa, você comprou ações dela, é justo então que você também receba, não é? Os lucros da empresa. É claro, se você tem, por exemplo, uma pizzaria com um amigo seu e no final do mês a pizzaria deu, sei lá, R$ 8.000. Deu R$ 8.000, você dividiu ali, olha, 4.000 para você, 4.000 para mim. É a mesma coisa. Só que agora você vai ser regido por um número de cotas, por um número de ações que você tem. Entendeu? Então, é importante você entender que quando você compra uma ação de uma empresa, você está se tornando sócio dela. Em se tornando sócio dessa empresa, você acaba recebendo os lucros dessa empresa. E a distribuição
desse lucro é muito interessante, é importante falar isso. Muita gente não sabe como funciona, eu vou explicar para vocês. Então vá lá, você já comprou ações da empresa, pelo menos uma, né? Ao menos uma. Você comprou uma e você tornou-se sócio da empresa. Agora a distribuição. A empresa, né, teve um determinado faturamento e tal, vamos supor que seja uma empresa que distribua a cada 3 meses, né? Faça uma distribuição dos seus lucros trimestral, né? Ou seja, ela acumula o lucro de 3 meses e ela distribui, né? Vamos lá. Quando ela vai distribuir, ela faz um anúncio através antes ela faz uma assembleia, na assembleia é tudo definido e aí ela faz um anúncio. Nesse anúncio, a empresa dá o valor total que ela vai distribuir, vamos supor aqui 400 milhões de reais. Olha, vai ser distribuído em forma de dividendos, 400 milhões de reais, assim, assim, assim. Ok. Vamos supor que essa empresa tenha 800 milhões de ações. Se ela vai distribuir 400 milhões, é sinal que ela vai distribuir 50 centavos por ação. Prestem bem atenção nessa explicação. Ela vai distribuir, então, 50 centavos por ação. Distribuindo 50 centavos por ação, você vai receber 50 centavos multiplicado pelo número de ações que você possui. Entendeu até aí? Beleza? Uma coisa muito importante, é 50 centavos para você que tem uma ação, para o seu vizinho que tem 25 ações daquela empresa, ou para um outro sócio da empresa que tenha 40 mil ações. Tanto faz. Por isso que eu disse na live anterior que isso é um jogo de acumular. É jogo de acumular. Acumule o maior número de ações possível que você puder de uma empresa que você goste, que você acha que ela tem bons fundamentos, e você, com esse acúmulo de ações, você vai poder receber cada vez mais dividendos. Os dividendos são pagos de maneira igualitária para todos no valor da distribuição por ação. É verdade. Então não importa o número de ações que você tenha, o valor da distribuição por ação será o mesmo. Portanto, acumule cada vez mais ações. Ok até aí? Estou explicando bem devagar, principalmente para quem está começando, está aqui no Instagram comigo. Peço até, por favor, para vocês darem uns coraçõezinhos aí para mim. O pessoal do YouTube, por favor, dá aquele like, né? Como é que o pessoal diz? É o like maroto, né? Por favor, coloque esse like aí, ajuda muito. Então, pessoal, voltando. Feita a distribuição, você vai receber esse valor que você tiver direito na conta da sua corretora. Recebendo na conta da sua corretora, você pode tomar as atitudes que você quiser na sequência. Você pode decidir transferir o dinheiro para a conta do seu banco, pode reaplicar os dividendos, que é, inclusive, algo que eu acredito que seja a melhor coisa que você pode fazer quando recebe um dividendo, que é reaplicá-lo. À medida que você reaplica esse dividendo, você acaba fazendo o quê? O efeito bola de neve. O efeito dos juros compostos, não é? Fazendo efeito e fazendo com que cada vez mais você ganhe. Os seus ganhos, os seus dividendos cada vez vão aumentar mais se você reaplicar os seus dividendos. Essa matemática já foi feita, refeita, por gente que é muito perita em cálculos, baseada em estatísticas anteriores, porém, são as mesmas premissas. Tudo continua correndo da mesma maneira. Você compra as ações, recebe os dividendos e os reaplica. Em reaplicando os dividendos, você acaba fazendo o efeito de juros compostos. Fazendo o efeito de juros compostos, cada vez você vai receber mais. Isso vai alavancar cada vez mais a quantidade de dividendos que você vai receber. Ok até aí? Vamos lá. Bem devagar, porque a gente hoje não tem pressa. Pessoal, seguinte. Essa é a outra bolsa. É a bolsa de valores que eu defendo. É uma bolsa de valores de investidor, como são chamados os buy and hold. O buy and hold ele se caracteriza por... É a própria definição do nome na tradução para o português, né? Comprar e guardar.
Muito diferente daquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, que é o exemplo que a gente está mais acostumado a ouvir desde que é criança. Né? A gente ouve aquela história do negócio de bolsa, sobe, desce, aí tem que fazer, é o trader, tal, não sei o que, pessoal. Como eu disse, isso é muito estressante. Muito estressante. E com o passar do tempo, vem a pior notícia. Bem poucas pessoas realmente ganham dinheiro fazendo isso. É verdade. Marcelo, mas eu vejo muitos YouTubers falando por aí que dá para eu ganhar 4 mil, 5 mil, 10 mil com isso aí muito tranquilo e tal. Eu posso até operar na praia com o meu laptop. É possível? Olha, você pode realmente operar na praia com o seu laptop. Mas eu te garanto uma coisa: se você operar fazendo trade, você vai ter uma péssima notícia. Há grande chance disso acontecer. Você pode estar na exceção, sim, mas eu posso te garantir, é exceção. Muitas pessoas falam sobre isso no YouTube com outras intenções, entendeu? Querem porque querem fazer com que o produto deles seja vendido de qualquer maneira e então acaba passando, digamos assim, do limite do que seria uma propaganda, o que seria, vamos dizer assim, um marketing decente, entendeu? Acabam passando do limite. São YouTubers irresponsáveis. A verdade é essa. É uma pequena parcela, repito, uma pequena parcela de investidores individuais que acabam tendo sucesso fazendo o trade na Bolsa de Valores. Ficou bem claro? Eu posso garantir a vocês, esse é meu 17º ano, vou completar agora em maio, de renda variável. Eu sei o que eu estou falando. Na crise de 2008, eu já estava lá. Então, quer dizer, já tenho um tempinho aí para poder, né, falar algumas coisas que eu já posso ter passado por aí. Pessoal, muito interessante explicar isso. Mas, Marcelo, como é que essas pessoas continuam fazendo? Porque a bolsa sobe, desce. Como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Realmente, fica essa dúvida, porque os fundos, principalmente, eles falam sempre em ganhos muito grandes, em ganhos muito elevados. Preciso falar a verdade para você. Esses fundos realmente exercem algo chamado arbitragem. Existem alguns fundos que são trilionários e eles conseguem empurrar muitas vezes uma ação para baixo, para cima. A briga, a concorrência entre eles é falsa, não existe. Estou falando a verdade aqui para vocês. Eles são muito mais amigos do que vocês imaginam, muito menos concorrentes do que vocês podem imaginar. É um jogo de controle. Eu empurro para baixo, você compra. Agora é sua vez. Você empurra ele para cima, né? Eu fico aqui esperando. Agora é sua vez. Você empurra ele para baixo, agora eu compro. Existe então, pessoal, alguns fundos, eu não vou citar nomes, tá, aqui, mas existem fundos aqui no Brasil que praticamente dominam a Bolsa de Valores. Então você vai querer realmente fazer parte disso? Desse sobe e desce que é regido por outros? E olha que são poucos, tá? É muito dinheiro, mas são poucos. Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena. Vai por mim que você vai bem. Acredita em mim. Se você comprar ações de boas empresas, de boa qualidade, que você reconheça os múltiplos da empresa, entendeu? Como números fortes, como números bem posicionados, você pode realmente ser sócio de grandes empresas no seu país. Você, meu amigo, que está me ouvindo agora aí, e está no interior do Acre, em Novo Cruzeiro, você que está no interior do Amazonas, em Presidente Figueiredo, você que está em Machadinho do Oeste, Roraima, na varanda da tua casa, de bermuda, sem camisa, senta lá na varanda, pega o teu celular, com uma internet mais ou menos, nem precisa ser uma internet boa não, com o teu celular, em 2 minutinhos,
você pode se tornar, com menos de R$ 20, sócio de excelentes empresas do seu país. As maiores empresas do seu país. A chance que você tem de fazer parte desse bolo. Começa comprando uma fatia pequena. Começa comprando uma fatia pequena, porém você vai estar lá no meio da história. Você vai estar no meio da história, você já vai estar recebendo os seus dividendos. Olha, pessoal, é com muita alegria que eu falo isso para vocês, porque quando eu descobri isso, eu fiquei tão contente, porque infelizmente nos meus primeiros anos de investidor na renda variável, digo isso infelizmente porque a gente dá umas mancadas no início, né? Eu não tinha um consultor financeiro, não fiz um curso de nada, até porque nessa época também, ali pelo meio dos anos 2000, era difícil, não tinha muito mesmo. Até hoje somos poucos na Bolsa ainda. Pessoal, comecei, como disse, por fundos de ações. Depois, tempos depois, que através das taxas de administração, das taxas de performance, eu acabava sendo engolido aos poucos. Eu acabava vendo o meu lucro ir para o ralo, entendeu? Então ficava numa situação muito complicada para mim, muito difícil. Então, pessoal, foi passando o tempo e eu fui notando que eu tinha que realmente sair dos fundos de ações. Eu tinha que ir realmente para colocar a mão na massa. Eu tinha que entrar ali com vontade e definitivamente eu mesmo fazer as minhas compras na Bolsa de Valores, eu mesmo comprando diretamente. Pessoal, tô bonitinho? Tô bem arrumado? Tô, né? Pessoal, é o seguinte, porque hoje está muito calor aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, não sei nem quanto deu aqui, mas deve ter dado uns 40 graus hoje, está muito quente, então a gente bota a camisa, incomoda, né? Tudo incomoda. Tô com o ar-condicionado ligado, hein? Imagina. Mas vamos lá. Então, pessoal, vou aproveitar então e responder uma pergunta. Peraí, um rapaz perguntou aqui sobre a Bolsa Esportiva. É quem? Jonathan, é isso? Seu nome é John, né? John Gomes. Ô John, eu continuo sendo da Bolsa Esportiva. Continuo pela Betfair. Desde 2013. Desde 2013 continuo normalmente. Entendeu? Pode me seguir também se você quiser ir no Telegram. Procura aí por Marcelo GP1. Tá bom? Tem um grupo lá. Pode entrar. Vai ser um maior prazer. É gratuito. Tá bom? Tem outra pergunta aqui também do Leonardo Gilbertoni. Ô, Léo, tudo bem? Marcelo, para 2022, quais setores você acha que são promissores? Léo, bom, se a gente analisar pelo aspecto primeiro, vamos analisar primeiro aqui, do nosso aspecto dos dividendos, né, basicamente, cara, pode ser um ano incrível para o setor em geral, né, das commodities, porque elas estão em alta. Tudo leva a crer que empresas que são ligadas a commodities vão pagar assim dividendos bem altos. Então, quer dizer, a gente fica na expectativa, não podemos garantir nada, né, claro, mas realmente existem indícios fortes de que Petrobras, Vale, Braskem, enfim, tantas outras empresas aí devem pagar dividendos muito altos. Agora, aqueles setores que eu chamo perenes, né, também são aqueles sempre fortalecidos, da mesma maneira, então eu acredito que vão continuar da mesma maneira, né? Sempre aquela trinca, né? A trinca definitiva, né? Para quem está começando principalmente a investir, para quem está no meio e para quem vai investir para sempre. Tem que ter bancos, né? Também tem que ter o setor de seguros e o setor de energia, tá bom? Esses três você tem que ter na sua carteira, nem que seja uma empresa de cada um. É pouco, tá? Mas tem que ter, tá legal? Tem uma outra pergunta aqui do Cadu. Oi, Cadu, tudo bem? Marcelo, pode explicar por que quando é pago um dividendo de uma ação, o valor dela diminui na mesma proporção? Li isso e não entendi direito. Não iria depreciar o valor da cota com o tempo? Essa é uma questão muito interessante. Porque quando você recebe um dividendo, esse dividendo, o valor, né, ele sai do valor da cota. Agora, essa é a questão que todo mundo sempre diz. Mas não adianta nada. Não adianta nada porque sai do valor da cota. Veja bem, acumulamos e recebemos dividendos com a intenção de pagar nossas contas.
de definir o nosso padrão de vida. Ó, para definir o nosso padrão de vida, que a gente quer que cada vez seja maior. O que adianta o dinheiro ficar lá o tempo todo, crescendo o patrimônio, e em determinados momentos você ter que sacar? Aí você tem que se desfazer do seu patrimônio. Ora, deixa que eles vão pagar os dividendos e você recebe na sua conta. Entendeu? Então, quer dizer, a questão com relação à cota, o Cadu, é que realmente é retirado da cota, mas olha, por experiência própria, né? Como já disse anteriormente, já tem anos de bolsa. Olha, a cotação cai e logo depois ela sobe, ultrapassa e vai embora. Então, não tem nenhum problema com relação a isso. Isso é um argumento utilizado por quem não gosta de receber dividendos, por quem não é ligado no buy and hold, entendeu? É sempre um argumento que eles utilizam, mas é um argumento totalmente furado, entendeu? O maior investidor, pessoa física desse país, chama-se Luiz Barsi Filho, e ele prega a mesma diretriz, né, desde 1967, quando ele começou a investir. Lá se vão, né, 55 anos, né? Então, quer dizer, se o homem que é o maior investidor, pessoa física do Brasil, bilionário, né? Segundo a própria filha dele, 4 bilhões de reais em patrimônio. Quer dizer, um homem que não vende várias ações que ele tem há 50 anos. Quer dizer, ações que hoje, por exemplo, pode valer R$ 20, ele comprou por 15 centavos. Então, quer dizer, ele recebe mais de dividendo do que o valor da ação que ele comprou, ou seja, ele recebe mais de 100% de dividend yield. Então, quer dizer, eu vou discutir com um homem desse que está falando isso? Não, né? Então a gente analisa aquilo que ele faz e chega à mesma conclusão. Isso é questão apenas de raciocínio e de você observar e você fazer os cálculos que você vai chegar a essa conclusão. O efeito dos juros compostos é devastador. Albert Einstein, pouco antes de morrer, disse: juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Né? Um matemático, né? Super respeitado. Tem mais alguma pergunta? Aliás, vocês todos, hein? Se quiserem fazer perguntas aí, são bem-vindas. Tem outra do Cadum aqui. E vale também esse conceito... pensei que era vale a empresa. Peraí. E vale também esse conceito para fundo imobiliário? O fundo imobiliário, no caso, vai ser o objeto da nossa próxima live, que eu farei aqui sozinho no mês de fevereiro, né? Antes do carnaval, pessoal, fica tranquilo, né? Esse mês tem carnaval, assim, só em pensamento, né? Mas eu sei que vocês vão querer descansar e tudo, então pode deixar que eu vou fazer um pouco antes do carnaval para a gente ainda estar no ritmo, né? Mas dos fundos imobiliários, eu posso antecipar para você, Cadu, que é o seguinte: você compra a cota, né? A cotação normal, e você recebe todo mês, não é? Essa é uma questão até muito interessante para a gente falar. As ações não pagam assim, sabe? São, se não me engano, 2 ou 3 ações que pagam todo mês, mas olha, elas pagam um valor muito pequenininho todo mês e pagam um pocão, né? Pagam só um pouquinho todo mês e um pocão a cada 3 meses, 4 meses, dependendo do que é definido em estatuto para a empresa. Às vezes até nem é em estatuto, é em assembleia mesmo. Bom, os fundos imobiliários, então, para mim, por isso eles têm um bom valor. Porque eu preciso pagar a conta de luz todo mês, eu preciso pagar a conta do gás todo mês, eu preciso pagar condomínio todo mês e outras tantas contas, como todos vocês. Então, a estrutura de pagamento do fundo imobiliário me atrai muito. Me atrai muito nesse sentido, porque todo mês eu recebo. Olha, a primeira vez que eu investi em fundo imobiliário, nunca parei, foi em 2012. Lá se vão 9 anos e meio, está indo para 10. Uma única vez, há uns 3 anos atrás, eu não recebi de um fundo. Houve um problema operacional no fundo foi da Faculdade Educacional, FAED. Isso, foi da FAED 11. E eu acabei não recebendo. Sabe o que aconteceu? Tiveram que pagar no mês seguinte com multa. Foi a única vez e eles alegaram um problema operacional. Tudo bem, né? A gente entendeu, mas não era já o meu caso ali de depender exatamente daquele dinheiro, mas todo mundo ficou meio surpreso, assustado, eu também. Nunca tinha deixado de receber, né?
E eles alegaram realmente um problema operacional. A verdade é que no mês seguinte eles pagaram 2 meses e mais uma multa. Recebemos então bem mais aí, né? Então, o conceito de estrutura de recebimento de dividendos, aliás, não chamamos de dividendos, a nomenclatura correta para fundo imobiliário é receber rendimentos, tá bom? Aquilo que é pago mensalmente pelo fundo imobiliário. Mas nós vamos falar mais sobre fundo imobiliário na próxima live, que vai ser no mês seguinte. Aí a gente vai poder, entendeu? Falar bastante sobre esse assunto. Hoje a gente vai focar mais até na questão mesmo da outra bolsa. Da bolsa que eu quero que vocês se estimulem a participar. Eu sou uma prova viva de que isso funciona, de que isso é verdadeiro. Eu não estou aqui querendo vender nada para vocês. No fundo, aqui, ó, no fundo aqui, é um dos quartos aqui da minha casa. Aqui não tem nada, tem só uma cortina velha aqui. Tem só uma cortina velha aqui, mais nada. Hoje eu estou até me camuflando, né? Estou com quase a camisa do Fluminense aqui a grenar. Eu devia ter colocado a verde para não ficar tão igual aqui com a cortina. Mas está parecido, né? Mas tudo bem. É só o que tem aqui. Eu não tenho intenção de chamar a atenção de vocês para nada. Eu só quero que vocês entendam e ouçam o que eu estou falando. Logo, eu não preciso fazer nada bonitinho, maquiagem, como é que chama? Filtro do Instagram. Não preciso de nada disso. Eu quero só que vocês ouçam o que eu estou falando. E só peço sempre assim, para quando eu estiver fazendo a live, presta bastante atenção, porque é importante. Ah, Marcelo, mas não vai ficar gravado depois? Vai, né? Vai ficar gravado aqui no Instagram e também no YouTube. Aliás, mais uma vez, hein, pessoal do YouTube aí, por favor, dá um likezinho aí. E a galera do Instagram, dá um coraçãozinho aí, por favor, que ajuda bastante. Mas, pessoal, então voltando. Vamos voltar aqui. A bolsa que funciona, a bolsa dos dividendos, não é cachaça, é água com gotas de limão. Pessoal, quando você consegue identificar uma boa empresa, quando você consegue identificar algo que vale a pena ser sócio, isso é muito importante, você vai ser sócio da empresa. Você tem direito de ir a uma assembleia da empresa. Você tem direito a pedir a palavra, você tem direito a votar. Teu voto não vai valer nada. A verdade é essa. Porque quem manda mesmo são os sócios realmente, aqueles que aparecem nos quadrinhos, né? Quando a gente vai olhar e vai saber da empresa, você tem lá 100 ações, 500, 2 mil, 10 mil, 20 mil, tá valendo nada, tá? O teu voto não vai ter um peso, né? Mas vai ser registrado em ata, para você ver os direitos que você tem. São bem interessantes. Então, escolhida a empresa, é como um namoro, né? Você primeiro fica de olho ali e tal, você dá aquela piscadinha para a empresa, depois você vai namorar com ela, depois você fica noivo e depois você casa, se você achar que vale a pena. Então, pessoal, não percam essa oportunidade. Toda vez que você tiver uma chance de encontrar uma grande empresa, para você investir, para você ser sócio, sinceramente, acredite no processo e vai lá e clica. São 2 minutinhos, não demora mais do que isso. O operacional é muito fácil, você faz pelo celular, com uma internet mais ou menos. Tornar-se sócio das maiores e melhores empresas do seu país, por menos de R$20, receber dividendos, que são os lucros, é o lucro líquido da empresa. Existe no Brasil uma lei que obriga a empresa tendo lucro a distribuir no mínimo 25% do seu lucro. Várias empresas, por estatuto, têm percentuais mais altos. Vários bancos, como Bradesco, Itaú, por estatuto, têm que entregar, têm que distribuir 35%. A Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia, ela tem por estatuto que distribuir no mínimo 50% do seu lucro líquido. É uma das maiores pagadoras de dividendos desse país. Você vai perder uma oportunidade dessa. Então, quer dizer, que vale a você, olha, não precisa entrar para a minha consultoria, não. Tá tudo bem. Busque o estudo. Busque no YouTube, tem bastante coisa interessante. Inclusive o meu canal Vamos Enriquecer Juntos. Então, procure saber, se informar, entendeu? Para que você possa, com a informação... E olha, hoje em dia, pessoal, informação está valendo mais do que formação, viu? Atenção para isso. Quem detém a informação está na frente de quem só tem a formação. Eu tenho pessoas na minha consultoria, são pessoas altamente qualificadas naquilo que fazem, mas chegaram para mim absolutamente analfabetas.
em termos de investimentos. E hoje estão já demonstrando mais conhecimento, estão se interessando mais. Faça isso, se interesse. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver, alguém fez aqui. Ô Leonardo, de novo, né? Vamos lá, Leonardo, mais uma pergunta. Pô, legal, vai fazendo pergunta aí, Leonardo. Marcelo, comprei ações da Cogna e estou perdendo. Você acha que nesse caso compensa eu vender e comprar uma outra que paga dividendos? O que você faria? Bom, é uma empresa, o Leonardo, que realmente ela não é mais uma pagadora de dividendos. Já foi até lá atrás, quando ela se chamava Croton. Lá atrás, quando se chamava Croton, eu tive ações dessa empresa. Olha como eu estou ficando velho, né? A empresa já mudou até de nome, né? Mas realmente, se ela não é uma boa pagadora de dividendos, na situação mesmo que ela se encontra atualmente, definitivamente não é um bom negócio. E sim, você deve procurar uma empresa que seja uma boa pagadora de dividendos. Agradecer também a presença de todos vocês aqui, Léo, Rodrigo, Branco, Henrique, Wilson Silva, William. Pô, pessoal, muito legal ver vocês todos aqui. Vi Paul Goodman aqui, meu parceiro, né? Meu colega de dividendos. Eu sou Marcelo Dividendos, ele é Paul Dividendos. Marcelo, a pergunta do William. Ô William, tudo bem? Qual a sua corretora, Marcelo? Bom, eu já operei lá atrás, durante muitos anos, eu operei com uma corretora que na época chamava-se Isinvest. Ela se não me engano, ela foi fundada em 1979, ela é antiga, bem antiga. Agora ela tem um outro nome, agora é Nuinvest. Ela foi adquirida recentemente pelo banco Nubank, então ela mudou de nome. Tá bom, eu usei ela há muitos anos, depois eu passei a usar a Clear, porque era gratuita, e sendo buy and hold, eu não preciso fazer trade, para mim já serve muito bem. Uso também a Itaú Corretora para comprar fundos imobiliários, porque já há um bom tempo para mim já não era paga a corretagem, então valia a pena. Fiquei comprando e hoje também não cobram, então continuo meus fundos imobiliários, eu compro pela Itaú Corretora, as ações eu acabo comprando pela Clear. E as pessoas até reclamam um pouco da Clear, né? Porque é gratuito, não sei o que, então não, eu não tenho reclamações não, funciona bem para mim. Flávio também, Breno, muito obrigado aí pela presença, o Dril Carvalho, é isso aí, pessoal. Agora eu vou contar para vocês uma história interessante que vale muito a pena. É a história de Earl Crowley. Ela está no meu canal, mas vamos falar um pouquinho sobre ela porque ela ilustra bem o que eu estou falando hoje. Earl Crowley, de maneira resumida aqui, tá? Rafael, tudo bem? A história de Earl Crowley é interessante, pessoal, porque ele era um homem pobre. Ele mesmo dizendo, sou pobre, sou negro, tenho dislexia e não tinha nenhuma formação. Então, ele tornou-se guardador de carros em Baltimore, nos Estados Unidos. Pense num lugar que faz frio, pessoal, Baltimore. Aquela região ali, Baltimore, Filadélfia, é terrível. Mas enfim, agora mesmo nessa época, e final de ano, início de ano é terrível, é horrível. É gelo, é neve que não acaba mais. Mas enfim, ele era de Baltimore. E aí ele falou, olha, eu sou um guardador de carros, a história dele, guardador de carros, só que ele guardava carros em um banco de investimentos, entendeu? Era o Banco Mercantil de Baltimore. E aí ele estava sempre ouvindo aquelas conversas, né? Sempre muito atento e tudo, e aí acabou que o Crowley acabou chamando a atenção para si dessas questões ligadas a investimentos. E aí, numa dessas conversas, ele começou a perguntar, muito simpático, né? Tal, as pessoas gostavam dele, e aí ele perguntou, olha, como é que eu faço para comprar ações? Aí explicaram para ele, ensinaram e tudo, e lá foi ele, um guardador de carros. Um guardador de carros nos Estados Unidos. Earl Crowley começa a comprar ações. E o que é mais interessante é isso, porque o título desse vídeo no meu canal, Vamos Enriquecer Juntos, no YouTube, é assim, aconteceu de 1 centavo a 500 mil. Na verdade, ele não começou com 1 centavo, né, pessoal? Mas ele começou com moedas. Ele comprou a primeira ação dele, uma ação da IBM com moedas. Não tinha internet, não tinha nada. Que computador, nada. Tem que comprar direto lá na corretora. A época que se falava com um corretor por telefone.
Entendeu? Hoje ninguém mais fala, acho que com corretor por telefone só, as pessoas que têm as grandes fortunas, né? Fazem a operação geralmente ali direto, como a gente fala na pedra, né? Ali com o corretor. Mas pessoal, o Crowley começou comprando assim, sendo guardador de carros, economizando. Tinha família, não era sozinho não, tinha esposa, filhos. Mas ele foi comprando as ações aos poucos, recebendo dividendo, reaplicando e, para resumir a história, ele chegou com 69 anos de idade a $500 mil. $500 mil. $500 mil. Um cara que começou comprando ações com moedas. Cerca de 30 e poucos anos depois, ele chegou a $500 mil. Então por que você, que pode pelo menos com uma notinha de 100 aí por mês, já pode começar? Por que não começa? Pessoal, vamos dar esse start. Ah, Marcelo, eu já passei dos 40. E daí? A hora de começar é agora. Não fica deixando para depois, não. Porque um dia, lá na frente, você vai ter teus cabelinhos brancos, você vai ficar idoso e não vai ter mais força, energia para trabalhar. Você vai querer ficar mais tranquilo, vai querer descansar, brincar com o neto, essas coisas, com o cachorro. E aí? Você vai querer ficar preocupado nessa época, já com seus 70, 75 anos, você vai querer se preocupar, ficar contando as moedinhas no dia a dia? Eu acho que não, né? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que, preferencialmente, agora, você tem que apertar o cinto, você tem que economizar, tem que, além disso, se for possível, criar uma renda extra para você. A renda extra, ela é importante porque você não deve gastá-la, você deve usá-la para comprar mais ações e ou fundos imobiliários. Na minha estratégia, eu compro os dois. Se você achar que é melhor só comprar ações, compre só ações. Se você achar que é melhor comprar só fundos imobiliários, compre só fundos imobiliários. A decisão vai ser sua. Mas não deixe de entrar nesse negócio. Quando você se torna cotista de um fundo imobiliário, o que você tem ali? Por exemplo, se você for cotista de um fundo imobiliário de um prédio de um hospital, você é dono do prédio do hospital. Marcelo, quando é que eu perco? Se o inquilino sair, você tem duas opções. É o que o gestor do fundo imobiliário faz. Ou ele vai alugar para outro, ou ele vai vender o imóvel. Se ele alugar para outro, você volta a receber. Se ele vender o imóvel, você, como dono do imóvel, vai receber uma parte. Você é um dos donos daquele imóvel. Já aconteceu comigo. Fundo Mercantil do Brasil. Há uns 3 anos atrás, tinha 3 prédios, esse fundo, e ele decidiu vender um prédio. Era um centro tecnológico. Venderam o prédio, se não me engano, por R$ 16 milhões. Olha lá. Logo depois estou eu lá recebendo na minha conta a grana. Eu era cotista do fundo, tinha direito, recebi. Ficaram então com 2 prédios. Ok, continuamos recebendo dividendos. E aí? Tá vendo? Não tem muito como você perder em fundo imobiliário. É difícil. É muito difícil. Entendeu? Eu já tive um fundo que era o como é que era o nome? Era... Ah, agora esqueci o nome. Ele mudou de nome, era XP Gaia. XP Gaia. Ele foi incorporado a outro fundo. Simples. O outro foi lá e comprou. Era o Maxi Renda. Está aí até hoje. Sou cotista desse Maxi Renda também desde então. Eu era do XP Gaia. O Maxi Renda foi lá e pegou. Não perdi nada. Continuo recebendo. Agora estou recebendo por outro fundo. Já teve fundo meu que mudou de nome. Já tem fundo meu que mudou de nome 2 vezes. Continuei recebendo do mesmo jeito. Entendeu? A gente vai falar mais sobre fundos imobiliários na próxima live. Pessoal, outra coisa interessante que eu queria conversar com vocês hoje, até anotei aqui, para não esquecer. Quando você está comprando ações, você se torna sócio da empresa, você tem que entender o seguinte, existem os sócios majoritários. Os sócios majoritários, eles só querem uma coisa, que a empresa cresça cada vez mais, que ela tenha cada vez mais lucro.
porque com isso eles ganham mais. Porque eles têm lá 15, 20% da empresa. Você tem igual a mim, você tem 0,00001. Eles lá, que têm milhões e milhões investidos, eles têm total interesse que a empresa ganhe cada vez mais, que o lucro líquido dela seja cada vez maior. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Um abraço aí para o Wilson, para o Terra Investimentos, para o Andrei, para o André Chicarelli. Ô André, tudo bom? Pessoal, muito importante isso. Você entender a condição de sócio que você se torna. Entendeu? A condição de sócio é muito importante. Recebendo os dividendos, você paga as suas contas do mês. Você paga a sua vida no mês toda. A sensação que eu tenho é a sensação de paz, de tranquilidade. Essa é a sensação que eu tenho todo mês, recebendo meus dividendos de fundos imobiliários, de ações. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, isso vai fazendo com que você acabe se sentindo em paz, tranquilidade. Vocês estão entendendo? Isso é muito, muito importante. Não perca a oportunidade. Eu vi gente colocando aqui que começou com 55 anos, o outro que vai começar com 54, comece. Comece. Obviamente, quanto mais jovem a pessoa começa, claro, ela tem uma capacidade, isso é matemática, tem uma questão ligada aos juros compostos. É claro, se você tem 25, 26, 27, é bem melhor do que você começar com 52, 53, 54. Mas o pior é não começar, é ficar refém do INSS. Uma instituição pré-falimentar que não vai ter como sustentar, prestem bem atenção, não vai ter como sustentar os seus segurados daqui a possivelmente 2 décadas e meia, 3. Vai ficar muito difícil alguém receber mais que um salário mínimo. Se você não tiver um processo de capitalização próprio, uma aposentadoria, você vai ficar para trás, você vai sofrer, você vai ter imensa dificuldade em tentar manter um padrão de vida decente para você e para sua família. Quando você envelhece, os seus gastos aumentam. Eu vejo pelo meu pai e pela minha mãe, que ainda estão vivos. Só está aumentando. E é simples, eu vou explicar para você. Coisas simples. Quando eles eram mais jovens e podiam ir a um lugar a pé, eles iam. Agora a distância do lugar é o mesmo, só que agora eles já não aguentam. Então eles têm que ir de táxi ou de Uber. Custa mais, ó, fica mais caro. Então, pessoal, são coisas pequenas que você começa a somar uma a outra e o custo fica maior. O custo da comodidade. Por que comodidade? Porque a pessoa já não tem mais energia, não tem mais força para ficar batendo perna, um monte de loja para procurar o melhor preço. Ela vai na primeira, na segunda ela já compra. Eu vejo como é. Então, quer dizer, você tem que se preparar, você tem que estar com a sua identidade financeira pronta quando chegar a época, como eu disse, dos seus cabelos brancos. Para não depender do INSS, para você não ter que ser patrocinado por essa instituição, que ela seja um valor complementar para você, caso você vá receber como segurado do INSS. Ah, Marcelo, peraí, para mim não, porque eu sou funcionário público, para mim tranquilo. Eu digo não para você. Sabe por quê? Tudo está ficando mais difícil também para quem é funcionário público. E eu vou explicar. Antigamente, e eu tenho um exemplo aqui, o meu vizinho. Antigamente, com 25 anos de contribuição, o indivíduo simplesmente se aposentava. O cara começou com 20, com 45 ele, acabou, se aposentou. E aí? 45 anos aposentado e ganhando 100% do que recebia. Hoje, não existe mais essa lei dos 25 anos. Você tem que ir até uma determinada idade, que não é mais na faixa nem dos 50, já é na faixa dos 60 e pouco. E não recebe mais 100% do que recebia, já existem descontos. E você acha que vai ficar melhor agora? Com o passar dos anos, vai ficar pior, vai ficar mais difícil. Cada vez se tem menos dinheiro para sustentar essa gente. Sabe por quê? Está aumentando, preste bem atenção nisso, está aumentando a média de idade do brasileiro. Aumentando a média de idade do brasileiro, você
Começa a entender que a nossa população está ficando mais velha. Ficando mais velha, a força de trabalho daqueles que ainda têm 20, 30, 40 é menor. É menor. Eu vejo porque países como Suécia, Noruega, Itália, França já estão enfrentando grandes dificuldades em manter os valores de suas previdências. As pessoas lá já estão reclamando também, está ficando difícil. Porque é muita gente, os caras viviam 80, 82, 84 anos, agora estão vivendo 90, 92, 94. No meu prédio aqui tem 3 pessoas com 90 anos ou mais. E aí? Eu, quando era criança, já passei dos 40, né, pessoal? Quando eu era criança, eu passei só um pouco, também não é tanto assim. Quando eu era criança, pessoal, eu me lembro que a coisa mais difícil que tinha era ver uma pessoa com mais de 90 anos. Dificílimo. Dificílimo. Falei para vocês até numa live anterior, teve uma senhora aqui que eu vi, ela faleceu, 101 anos, faltava acho que 10 ou 15 dias para ela fazer 102, Dona Marta. Faleceu, mas olha, passou dos 100. Então quer dizer, poxa, tem uma senhora que mora aqui no apartamento aqui embaixo, 94 anos, ela ainda vai ao mercado, ainda traz lá a sacolinha dela e tal. E além de tudo, não são pessoas que estão entregues, estão, sabe, só ficam sentadas, deitadas, não. As pessoas estão ficando cada vez mais ativas. A ciência está avançando e está fazendo com que essas pessoas vivam mais. Então, preparem-se. Preparem-se para a velhice de vocês. Entendeu? Eu tive a sorte de conhecer isso muito cedo e já fazer a minha independência financeira, graças a Deus, eu já a tenho. Já consigo viver do que recebo dos meus dividendos juntando de ações e fundos imobiliários. E eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você tenha a mesma condição para, como eu disse, não ficar dependendo do INSS. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live que eu fiz aqui com vocês. Agradeço muito a presença de todos. A live vai ficar gravada, se vocês quiserem ver depois. E também no YouTube. Mas no YouTube eu acho que só vou colocar amanhã, tá bom? Mas vai lá, canal Vamos Enriquecer Juntos. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença. Se vocês ainda quiserem mandar alguma pergunta para mim, manda no direct, tá bom? Que eu terei imenso prazer em responder a todos vocês. Pessoal, meu muito obrigado a todos. Que tenham um 2022 muito bom, muito forte para todos nós e com muitos ganhos. Ó, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima, pessoal. Mas fica sempre aquela pergunta no final, hein? E aí? Vamos enriquecer juntos? Valeu, pessoal. Grande abraço.